Olá pessoal, tudo bem? Você está no meu canal e este é mais um curso online. Este curso visa trazer ao televisualizador conhecimento e entendimento a alguns assuntos específicos e relacionados ao trânsito brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre um assunto específico sobre primeiros socorros. Eu quero trazer hoje para vocês em relação aos primeiros socorros, eu quero falar sobre os sinais vitais. Nós vamos começar o nosso primeiro slide de hoje falando sobre sinais vitais. Bom, o que são sinais vitais? Primeiramente falando, o que são sinais vitais? Sinais vitais são sinais que nos possibilitam avaliar o quadro clínico da vítima, ou seja, são parâmetros, né? Parâmetros que nos possibilitam avaliar o quadro clínico da vítima. E nós temos alguns sinais vitais que nós podemos observar na vítima e, através desses sinais vitais, ter algumas atitudes em relação à vítima. Bom, temos o primeiro sinal vital que eu vou trazer para vocês aqui, que é a respiração. Inclusive, a respiração, e logo em seguida nós vamos falar sobre a pulsação, são os principais sinais vitais. Então, caso na prova do Detran abordem quais são os principais sinais vitais, responda respiração e pulsação. Eu quero trazer aqui um parâmetro em relação a bebês, crianças e adultos e explicar isso para você de uma forma simples. Existe variação em relação à idade, os sinais vitais, por uma simples razão. O ser humano, ele é uma máquina biológica, isso mesmo. Nós somos uma máquina biológica e, como máquina, nós nascemos a todo vapor. E conforme nós vamos crescendo, esse vapor vai diminuindo, para que você possa entender. Então, os sinais vitais, eles sofrem variação. Veja que um bebê, ele tem 30 a 40 mRPM. E para quem não sabe o que é mRPM, são movimentos respiratórios por minuto. Então, um bebê, por exemplo, ele tem movimentos respiratórios de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Depois que esse bebê se torna uma criança, esse sinal já perde um pouquinho, ele já tem movimentos respiratórios de 25 a 30. E um adulto tem movimentos respiratórios de 10 a 18, que é o normal. Então, repare que o sinal vital respiração, ele sofre variação com o decorrer da idade. Daqui a pouquinho, no decorrer da aula, eu vou apresentar para você um sinal vital que não sofre variação com o decorrer da idade. Mas anotem aí esses parâmetros. Bebês têm movimentos respiratórios de 30 a 40, crianças têm movimentos respiratórios de 25 a 30 e adultos têm movimentos respiratórios de 10 a 18. Quero falar do segundo sinal vital também, que é um dos principais sinais vitais, a pulsação. Isso mesmo, batimento cardíaco. Eu não coloquei os demais parâmetros, mas segue a mesma regra. Veja que um adulto ele tem 60 a 80 BPM, que significa batimentos por minutos. Quero falar de mais um sinal vital, que é a pressão arterial. Um adulto também varia de 120 a 80 mmHg, milímetro por mercúrio. 12 por 8, o famoso 12 por 8. Nós temos também um sinal vital chamado temperatura corporal ou temperatura corpórea. Esse sinal vital, eu quero dar uma ênfase para ele, porque esse sinal vital é um sinal vital que não sofre variação com o decorrer da idade. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma temperatura variável de 36 a 37 graus. E quando esse ser humano passa de 37 graus, é muito comum as pessoas dizerem, está com febre. Nós vamos usar um termo técnico para isso, que é hipertermia.
E o ser humano que baixa de 36 graus, ele está com hipotermia. Isso acontece por alguns fatores e não decorrente à idade. Por exemplo, doenças, locais de extremo calor, locais de extremo frio, elas vão ter diferença na temperatura corporal. Agora, no entanto, no que se refere à idade do ser humano, esse sinal vital é o sinal vital que não sofre variação com a idade. Anotem isso, deixa isso bem frisado. Se na prova do Detran abordarem para vocês quais dos sinais vitais relacionados a baixo não sofre variação com o decorrer da idade, claramente, certamente você vai responder temperatura corporal. Nós temos mais um sinal vital, que são as pupilas. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre pupilas. E isocóricas são consideradas pupilas normais. Bom, esses são os 5 sinais vitais. Lembrando que esse sinal vital aqui, esses 2 sinais vitais aqui, são os principais sinais vitais. Tá bom? Quero trazer um outro sinal vital, que é a temperatura, que é a pressão arterial. Quero trazer um sinal vital agora, que é a pressão arterial. Na pressão arterial, nós temos a hipotensão e a hipertensão. O que é hipotensão? Hipotensão nada mais é do que pressão baixa. E a hipertensão é a pressão alta. Bom, é muito comum, talvez você já tenha ouvido dizer: fulano de tal é hipertenso. Bom, se o fulano de tal é hipertenso, obviamente ele sofre de pressão alta. Como nós vimos no parâmetro do slide anterior, a pressão adequada para um adulto seria 12 por 8. Agora, em relação à pressão baixa e à pressão alta, nós temos os sintomas para isso. Você precisa se atentar aos sintomas da pressão baixa e da pressão alta. Vamos então aos sintomas da pressão baixa, chamamos de hipotensão. São estes: tontura, nós temos a vertigem, temos a visão turva, fraqueza, dor de cabeça, sonolência, boca seca. Esses são alguns sintomas relacionados à pressão baixa. Nós vamos agora trazer aqui um sintoma relacionado à pressão alta. Vamos então aos sintomas da pressão alta. São eles: náuseas, enjoo. Repare que em relação à hipotensão ou à hipertensão, nós temos alguns sintomas que são parecidos e eu vou estar ligando ele aqui para vocês. Falta de ar, tonturas. Repare que a tontura também é um sintoma da pressão baixa, como também a dor de cabeça também é um sintoma da pressão baixa. Temos os sangramentos nasais, dor na nuca. Então a gente não pode afirmar, quando uma pessoa tem tontura, sofre tonturas ou está com dor de cabeça, se ela está com pressão baixa ou se ela está com pressão alta, porque esses 2 sintomas são iguais em ambas. Então não podemos afirmar se a vítima, a pessoa, parentela ou algum amigo está com pressão alta ou baixa, só por conta desses 2 sintomas. Não. Precisamos avaliar mais sintomas para sabermos ao certo
se essa vítima ou essa pessoa, né, ela está com pressão baixa ou ela está com pressão alta. Bom, eu quero falar agora de um outro sinal vital, que é o sinal vital temperatura corporal, ou também temperatura corpórea. Em relação à temperatura corporal, esse sinal vital é o sinal vital que não sofre variação com o decorrer da idade, como já havíamos visto no slide anterior. Alguns slides anteriores nós vimos isso. Então, o ser humano nasce com a temperatura variável de 36 e de 37. E quando ele passa de 37 ou diminui de 36, podemos afirmar que ele está com hipertermia, está aqui o nome, ou ele está com hipotermia. Então está aqui um menininho com 38 graus de febre, então nós dizemos que ele está com hipertermia. Em relação ao sinal vital, temperatura corporal, devemos nos atentar aos procedimentos em hipertermia e hipotermia. Quais seriam os procedimentos relacionados à hipertermia? Bom, os procedimentos relacionados à hipertermia são os seguintes: desagasalhar a vítima. Isso mesmo. Uma pessoa que está com febre, está com uma temperatura maior que 37 graus, é comum ela sentir frio. Todavia, o corpo dela está muito quente. Repare que uma pessoa que se encontra com febre, ela pode estar o sol que for. O corpo dela está quente, mas ela está com frio e ela se cobre. Ela coloca vários cobertores, vários lençóis. Você não pode deixar com que a vítima faça isso por si própria. Então você desagasalha a vítima. Banhar a vítima na temperatura corporal. O que acontece muito é que nas famílias, quando alguém da família está com febre, né, com hipertermia, as pessoas colocam lá e dão banho gelado na vítima. Não é para dar banho gelado. A regra é banhar na temperatura corporal, se possível. Eu coloquei se possível pelo seguinte fator: se você tiver em um local de acidente de trânsito, encontrar uma vítima em estado de hipertermia, não vai ter como você banhar essa vítima. Terá condições de você banhar essa vítima. Por isso eu coloquei se possível. Caso não seja possível banhar a vítima, você vai fazer compressas frias na nuca. Vou frisar bem aqui, ó. Você vai fazer compressas frias na nuca, na testa e nos pulsos. Se atentaram aos procedimentos? Esses são os procedimentos para uma pessoa que tem hipertermia, que é a temperatura maior que 37 graus. Nós vamos agora falar da hipotermia. A hipotermia é quando a vítima ou a pessoa ela tem a temperatura diminuída, menos de 36 graus. Qual seriam os procedimentos relacionados a uma vítima com hipotermia? Bom, os procedimentos são procedimentos simples. E são esses os procedimentos: agasalhar a vítima e mantê-la aquecida. Bom, em caso de encontrar uma vítima com hipotermia, você agasalha a vítima e mantenha ela aquecida. Lembrando que esse sinal vital é o único sinal vital que não sofre variação com o decorrer da idade. Ainda tem mais uma informação para vocês anotarem, que é a seguinte: em nenhuma hipótese, ofereça medicamentos ou bebidas alcoólicas a uma vítima com hipertermia, principalmente com hipotermia. É muito comum as pessoas que estão sofrendo hipotermia, estão com muito frio,
Alguém fala assim, olha, dá cachaça para ela, dá tequila para ela. Que as pessoas, não sei se você já experimentou isso, dizem que queima o peito, né? Sai esquentando a pessoa por dentro. Não, não deve. Em hipótese alguma, ofereça medicamentos ou bebidas alcoólicas a uma vítima que sofre hipertermia ou hipotermia. Bom, eu quero falar agora de um outro sinal vital que nós vimos nos slides anteriores, e é a pupila. E é uma coisa muito comum quando alguém pergunta qual é a cor da pupila. As pessoas respondem: a cor da pupila é preta. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A pupila, ela não tem cor. A pupila é um orifício que regula a entrada de luz. Por ser um orifício, não tem cor. Vou frisar aqui para vocês, ó. Não tem cor. Mas a sua aparência é preta, haja vista que nós estamos vendo aqui as pupilas, né? Pois não há iluminação na parte interna dos olhos. Então, deixa eu frisar aqui bem para você. Quando perguntarem para você qual é a cor da pupila, traga em pauta essa afirmação. A pupila é um orifício que regula a entrada de luz. Por ser um orifício, ela não tem cor, mas a sua aparência é preta, pois não há iluminação na parte interna dos olhos. Bom, nós temos aqui 4 tipos de pupila. Nós temos aqui os cílios, esses pelinhos aqui são cílios. Essa parte azul aqui, ó, que você está vendo, essa parte azul, nós chamamos essa parte azul aqui de íris. O nome dessa parte azul aqui nós chamamos de íris. E essa parte preta aqui nós chamamos de pupila. Bom, nós temos aqui 4 variações de pupila. A primeira são as pupilas normais. A segunda são as pupilas contraídas. A terceira são pupilas diferentes. E a quarta são pupilas dilatadas. Para cada uma dessas pupilas, nós abrangemos um nome específico. Haja vista que essa primeira aqui, ela é chamada de simétricas, pupilas simétricas. E para quem não sabe o que significa a palavra simétrica, é de um termo chamado igualdade. Simétrica é relacionada à igualdade, ou seja, uma pupila está igual a outra. Quando uma pupila está igual a outra, chamamos isso de simétrica. Ah, mas Vini, essa pupila aqui também, ela está igual. Uma está igual à outra. Ela está contraída aqui, mas ela está do mesmo tamanho que essa aqui. Bom, sim, de fato, também são chamadas de simétricas. Todavia, nós não chamamos essas pupilas de simétricas, nós chamamos de contraídas, ou podemos afirmar simétricas contraídas. Seria o nome delas, então, simétricas contraídas. Já essas duas aqui, essa terceira, né, ela já está diferente. Ó. Repare que essa está um pouco menor e essa aqui está dilatada. Então a essa pupila aqui nós vamos dar o nome de assimétricas. Por que assimétricas? Porque não há simetria, não há igualdade entre elas. Haja vista essa última também, elas são simétricas dilatadas, né? Mas nós não chamamos de simétricas dilatadas, basta dizer dilatadas. Mas elas são simétricas dilatadas pelo seguinte fator: essas são simétricas normais, simétricas contraídas e simétricas dilatadas. A única que é assimétrica são essas que são diferentes, tá bom? Essas aqui que são diferentes. Agora, para cada um tipo de pupila dessas aqui, é abrangido nomes técnicos e específicos
e que provavelmente serão abordadas em prova para você. Pega a sua caneta aí agora e anotem o nome de cada uma dessas pupilas. As pupilas assimétricas, nós chamamos elas de isocóricas. Nós chamamos elas de isocóricas. Podemos também dizer isocoria. Mesma coisa. Isocóricas, isocoria, é a mesma coisa. É a forma como eu vou colocar isso em frase, tá? Ou escrito, ou até mesmo na fala. Isocoria ou isocóricas são o nome das pupilas simétricas. As pupilas contraídas, elas são chamadas de mióticas. Também podemos dar o nome de, pega sua caneta aí e anota, miose. É a mesma coisa. Eu estou falando da mesma coisa. A diferença é de como eu vou aplicar isso em um texto ou em uma fala. Por exemplo, os olhos da vítima estão miose. Não, as pupilas da vítima estão miose. Não cai bem. Agora já cairia bem eu dizer, as pupilas da vítima estão mióticas. É igual dizer assim, a vítima está com miótica. Isso não cai bem num texto. A vítima está com miose, já caiu bem. Então a palavra miose e miótica são a mesma coisa e é como ela é aplicada em texto ou em fala. Inclusive em relação às pupilas contraídas, ou seja, pupilas mióticas, seriam a vítima que tem lesão ou sofreu, na verdade, uma lesão no sistema nervoso central. A vítima que sofre uma lesão no sistema nervoso central, as pupilas dela tendem a ficar contraídas, que damos o nome de mióticas. Temos também as pupilas assimétricas, que nós chamamos essas pupilas de anisocoria ou anisocóricas. Repare que está aqui anisocóricas, mas também podemos chamar de anisocoria. Olha aqui, isocoria. Olha aqui. É a mesma coisa, segue a mesma regra. Como eu vou aplicar isso em um texto ou em uma fala? Em relação às pupilas anisocóricas, que são as pupilas diferentes, repare que uma está contraída, e a outra está dilatada. Chamamos então de pupilas anisocóricas. Em relação a elas, é a vítima que sofreu lesão na cabeça, e ela teve um AVC, acidente vascular cerebral, ou uma TCE, traumatismo craniano encefálico. Ela acabou tendo um traumatismo no crânio, que quebrou o osso, chamado crânio. E também a essa vítima é atribuído o AVE. Pode anotar aí também, AVE, que é acidente vascular encefálico. Já não seria um traumatismo, Ela já não quebrou o crânio, mas ela teve um acidente vascular no cérebro também, mas não foi por conta de um traumatismo propriamente dito. Bom, nós temos as pupilas dilatadas, e as pupilas dilatadas também é atribuído nome técnico. E o nome técnico para a pupila dilatada chama-se midriáticas. Vai seguir a mesma regra de todas. Nós podemos também chamá-las de midríase. Podemos chamá-las de midríase. Deixa eu anotar aqui para você poder anotar aí direitinho. Midríase. Ih, esqueci o A aqui, Midríase não. É midríase. Tem um Azinho aqui que eu acabei esquecendo aqui na hora. Midríase.
Bom, esqueci o áudio, desculpa. Ou midriáticas. Segue a mesma regra. É como eu vou aplicar isso em uma fala e uma escrita. Em relação às pupilas dilatadas, quando a vítima sofre uma anóxia, ou apóxia, que é a hipóxia, que é a falta de oxigenação dos tecidos. Quando a vítima entra em estado de choque, quando ela tem parada cardíaca, parada cardiorrespiratória também, quando ela tem hemorragia abundante, chamamos de estado de choque hipovolêmico, as pupilas da vítima entrarão em midríase, e ficarão então dilatadas. Anotem isso: anóxia ou hipóxia, inconsciência ou choque, parada cardíaca ou hemorragia, perda de sangue abundante. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês em relação aos sinais vitais, trazendo todo esse conhecimento. Aconselho que vocês voltem ao vídeo e revejam tudo que foi falado até agora sobre os sinais vitais. Desejo a todos vocês um bom entendimento e uma boa prova a todos vocês. Um grande abraço.